Então é o seguinte, a gente vai aqui, preparei aqui alguns slides para explicar para vocês, e nós vamos falar basicamente desses dois modelos de máquina que estão aqui, é o espiral e as máquinas de cabo, né? Então, vamos aqui, vamos passando aí, por favor. Ó, então, existem esses 4 modelos de máquinas do vidro, que vocês, com certeza, já viram. Tem no catálogo, né? E tem aqui, ó, nessa página, que tem aqui a explicação desses modelos das máquinas. Então, tem o modelo que é espiral, que são esses modelos daqui, né? E o que é o modelo espiral? Dentro deste tubo, então, basicamente ela tem o trilho, onde é que o vidro vai subir e descer, e aqui tem um cabo, um tubo, e dentro desse tubo passa como se fosse um parafuso com rosca sem fim. Então, que na verdade é um arame torcido por onde ele gira e faz girar a manivela ou o motor para fazer a elevação e o acionamento do vidro. Então, é isso. Então, dentro do cabo passa isso. Então, é isso aqui, ó. Então, um exemplo é essa máquina aqui. Depois vocês vão pegar e olhar. Aqui dentro deste tubo passa esse arame que eu estou falando para vocês. É um arame torcido que faz esse movimento de giro. Tá certo? Então, esse é o sistema chamado sistema Rockwell ou máquina de espiral, né? Mais popularmente. Aí a gente tem a máquina de cabo, que é esse outro modelo que está aqui, que eu também vou mostrar para vocês. Vocês vão poder pegar um pouquinho e sentir e ver qual é a diferença, porque dentro deste tubo não é um arame, é um cabo de aço, por isso que é máquina de cabo. Então, dentro do tubo passa um cabo de aço. Aí a gente tem esse modelo que é pantográfico, ou seja, ele é todo de metal. Ele não tem cabo de aço, ele é todo de metal. E tem esse outro modelo aqui que é trilho duplo, que nada mais é do que uma variação desse modelo de cabo. Que ao invés de ter 2 trilhos, de ter um trilho, só tem 2. Normalmente, esse tipo de máquina de 2 trilhos usa nos carros onde as portas são mais largas, para o vidro ficar mais centralizado. Porque se coloca uma máquina assim, o vidro ele pode torcer e daí o acionamento de subida e descida fica prejudicado. Tá certo? Então, o nosso papo aqui vai estar basicamente aqui no modelo espiral e no modelo de cabo, que é para a gente tirar dúvida e vocês entenderem. Por quê? No geral, todo o mercado está substituindo este modelo pelas máquinas de cabo. E aí a gente vai ver por que está acontecendo isso, tá bom? Então, aqui só uma passada rápida para vocês assimilar um pouquinho mais o entendimento das máquinas de cabo versus as máquinas do sistema Rockwell, que é a espiral. Então, nós temos aqui, eu listei aqui todos os modelos que nós hoje temos as máquinas no modelo espiral e modelo cabo. Então, todas as máquinas, a gente tem o modelo de cabo para substituir o modelo espiral, né? Então, nós temos uma coisa muito importante. As máquinas no modelo Rockwell, ou sistema espiral, hoje no mercado, só a Universal tem. Só nós temos. Este modelo é o modelo original dos carros. Então, os veículos, quando novos, eles vêm com o sistema Rockwell. Esses modelos de carro, né? Não são todos os carros. Cada carro tem um tipo de máquina. Tá certo? Então, esses modelos que estão aqui, Daily, o Iveco, o Stralis, né, Master, tem vários modelos, a gente vai vendo aqui, o caminhão Volkswagen. Então, todos esses veículos, a máquina original do carro é sistema espiral. Então, ela nasceu desse jeito. Só que, como é um produto crítico, o mercado cria um modelo alternativo para poder fazer. Então, o que tem essas máquinas de cabo? Veja só, a máquina, ela tem uma fragilidade grande, inclusive, e muitas vezes ela já
está danificada antes mesmo de instalar no carro, antes de instalar no veículo. Essa aqui, por exemplo, é de um caminhão Volkswagen. Então essa máquina, vocês vão ver que ela não tem estrutura, ela é muito frágil. Então ela pode danificar nos manuseios, desde o momento de produzir, armazenar aqui, transporte para o cliente, você vai dentro de uma caixa, enrosca uma máquina na outra, aí vai tirar, a pessoa menos desavisada puxa, e se essa máquina entorta ou dobra, acabou a máquina. Perdeu a máquina. Por mais que a pessoa vai desentortar, ela vai dar ruído, ela não vai funcionar direitinho, a máquina vai ficar pesada, então vai dar problema. Então ela é muito frágil. A gente nota também, muitas vezes, nas lojas, o pessoal põe ela de pendurada, assim, ó, em gancho. O fato dela estar assim, parada, não tem problema. A questão é que quando vão tirar, às vezes está mais no alto e acaba danificando a máquina. Outro problema que acontece com esse sistema de máquina, como ela é rígida, o sistema, quando vai pular a porta ela não é livre de acesso. Não sei se vocês já viram uma porta sem a lateral, ela não tem um espaço lá todo folgadão que você vai lá e encaixa a máquina. Não, tem que fazer um certo exercício para colocar a máquina ali. E aí, normalmente, como é apertado, às vezes o cara aperta sem querer e dobrou a máquina, vai dar problema. E aí, toda vez que a máquina dá problema, o cliente entende o que é? Que é um problema de qualidade. E nem sempre é defeito de qualidade. Está muito mais no manuseio do que, de fato, no problema. Então, essas máquinas, nesse sistema Rockwell ou sistema de espiral, ela é muito frágil dentro do processo. Por isso que as fábricas estão desenvolvendo esse modelo. Então, uma observação importante. A Universal, a Micro, né? Nós somos a única empresa no mercado que tem essa opção do modelo original. Por enquanto. Que talvez a gente vá deixar de trabalhar com esse modelo, porque ele é tão frágil que ele nos expõe, né? Então a percepção de qualidade acaba sendo prejudicada, porque você pega assim, a Zine não tem esse modelo. Então ele tem, o cara aplicou a máquina do Worker, a 21813-14, né? Que a gente tem essa máquina aí que é equivalente. Então nós temos todos os modelos originais e temos também os modelos, né, alternativos para essa máquina. Então, exemplo dessa aqui, da Daily. Nós temos a máquina, essa daqui é uma máquina para motor original, aí nós temos a versão para motor original e temos a mesma máquina para a versão motor Mabuchi. Quando que a gente vai usar a de motor Mabuchi? Por exemplo, quando esta máquina dá problema e o motor está bom, que na maioria das vezes o motor não estraga, o motor é mais resistente que a máquina, ele dura mais, é só comprar a máquina e usar o mesmo motor que estava originalmente e vai funcionar perfeitamente nessa máquina. Mas e se o motor estraga? Como esse motor ele é mais caro, às vezes justifica comprar a máquina sem motor para motor Mabuchi e comprar o motor, que ainda assim vai ficar mais barato do que só o motor dessa máquina. Então, nesse caso, acaba se usando isso. Que outra situação pode ocorrer? O cara tem essa máquina mecânica e aí ele quer o vidro elétrico. E se ele quer o vidro elétrico, aí o mais barato é colocar a versão com Mabuchi. Então são essas as opções normalmente que a gente acaba utilizando a versão Mabuchi, porque o Mabuchi não é a versão original do carro. Então qual é a tendência? É este modelo vender mais que esse, porque esse daqui é alternativo a esse.
Então, se um cliente solicita a máquina, então a gente pode oferecer, se for elétrico, esses dois modelos inicialmente, mas é bom às vezes entender qual é a necessidade que o cliente tem, o que ele vai aplicar, que pode se oferecer também com aquela opção. Aí tem os outros modelos, que é tudo parecido, né? A maioria dos casos nós só temos a versão original, né? Então, nesse caso aqui, né, a gente tem o sistema ROC ou espiral e tem o correspondente desse modelo para a máquina do sistema cabo. Depois a gente vai dar uma melhoradinha nessas informações aqui para passar para vocês, porque tem os dois lados. Isso aqui é uma referência também para vocês usarem quando estiver tratando de um pedido dos clientes, né? Então, o cliente vai pedir a máquina para o carro e a gente tem que saber oferecer, porque uma coisa importante, eu disse para vocês que só nós temos esses modelos originais. Então, toda vez que você estiver dando preço, você tem que informar para o cliente que você tem os dois modelos, porque o concorrente vai cotar esse. E se você cota esse, que muitas vezes ele é mais caro do que aquele, a percepção do cliente é que a nossa está mais cara, mas na verdade você está ofertando um produto diferente. Então, é importante lembrar que toda vez que for orçar para alguém, orçar este modelo cabo, porque é o que o mercado todo oferta. E nessa oferta você vai dizer para o cliente, eu tenho também um modelo original. Porque muitas vezes o cliente pode fazer a opção de querer o modelo original. Certo? Então, isso é muito importante entender, ter esse entendimento do mercado para a gente poder ofertar da melhor maneira para os clientes. Tá? Aqui vem a Master. A Master, a gente também tem a opção, como nós vimos ali atrás na Daily, a opção de ter também a opção de Mabuchi, né? Então, o nosso concorrente, né, a Zine, ele tem também esses dois modelos. Então, é muito importante nesse processo de orçar para o cliente, entender isso para saber ofertar corretamente. Agora, o que é uma coisa importante, né, que eu vejo assim? Muitas vezes os clientes passam códigos e a gente não conhece o que aquele código é. E a gente simplesmente orça sobre o código. Então, sempre que for orçar, vocês precisam procurar entender o que é o produto que está sendo orçado. E aí vocês conhecendo isso aqui, sabendo que existem essas diferenças, né, vocês vão orçar corretamente. Então, o sistema Rockwell só nós temos no mercado. O sistema que todos os outros concorrentes, que na verdade eu acho que são muito poucos concorrentes que têm isso aqui, provavelmente só a Zine vai ter esses modelos. Então, sempre que orçar essas máquinas, sempre orçar por aqui, mas não deixar de informar o cliente que tem também esse modelo, porque muitas vezes o cliente quer ter os dois. Porque tem cliente, dono do caminhão, que ele quer igual. E aí é bom que os clientes tenham isso, porque senão ele vai, às vezes, não conseguir dar um bom atendimento para o cliente. Mas lembrando, esse sistema ele é mais frágil para manusear, para instalar. Então ele tem uma série de coisas que fragiliza o produto. Aí aqui começa aqui a parte da linha Volkswagen, caminhões, né, que são frágeis aqui que a gente vê, dentro daquilo que eu comentei com vocês, mas é o sistema original, gente. Então isso aqui, a gente está falando que é frágil, mas é o modelo que a montadora decidiu aplicar no veículo. Agora, tem uma diferença, né? O caminhão está sendo montado novo, o carro está parado, a porta não tem quase nada dentro, é muito mais fácil fazer essa aplicação da máquina no carro zero. Agora, depois no dia a dia, o cara bota alto-falante, põe não sei o que, trava, a porta fica cheia de coisa. E aí, na hora de fazer esse manuseio, é mais crítico o processo de instalação. Tá? Então, sempre, não esqueçam, sempre que for ofertar a máquina destas aplicações, sempre ofertar o sistema cabo ao invés do sistema Rockwell.
mas não deixar de ofertar, porque clientes muitas vezes querem o sistema original, o cara quer substituir a máquina por uma outra igual, tá? E nem todo mundo sabe que é assim, às vezes o cara está comprando, espera receber essa e às vezes vai essa. Então é importante sempre avisar. Então não deixem de olhar, conhecer a descrição do produto antes de ficar dando orçamento só pelo código, que é a melhor maneira da gente passar o orçamento de forma correta para o cliente. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês, esta imagem está aqui no catálogo, eu vou só reforçar um pouquinho essa questão. E eu vejo o seguinte, olha gente, o catálogo tem que ser manuseado com muita frequência. Hoje a gente tem a facilidade lá do catálogo digital, mas o catálogo digital ele tira o olhar mais amplo, porque a gente vai direto naquele código, naquele negócio e a gente não vê o que está do lado, sabe? No meu ponto de vista, para aprender e desenvolver, o ideal é estar com o manual na mão. Aprender de fato, a gente tem que pegar o manual. E o manual é o catálogo, né? E vocês aprenderem a manusear o catálogo, conhecer as informações, né? Porque tem muita coisa aqui que é útil, né? Os carros, olha, isso aqui, sabe, que página tá. Às vezes um cliente fala o nome de um carro, normalmente as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade, às vezes não sabe que montadora então tem que usar, a gente tem material. Por exemplo, no catálogo de tampa também tem os carros. Nem todos os catálogos tem, mas em alguns catálogos nossos tem os carros dentro das montadoras. Então é importante vocês procurar compreender isso aí, que isso vai ajudar. Então, quais são as vantagens da máquina do sistema cabo versus essa que é o sistema Rockwell ou de espiral? Olha só, ela dura muito mais. Primeira coisa, ela dura muito mais. Esse sistema aqui, como ele fica aberto no carro, isso entra pó, né? Porque aqui tem graxa, isso junta pó, com o tempo isso vai virando uma maçaroca ali, que começa a dar muito ruído, a máquina vai endurecendo, e aí ela dura menos. Canaleta dos veículos também vão sujando, vão estragando, então o vidro vai ficando mais pesado e ela tem mais dificuldade em acionamento. Então a durabilidade da máquina no sistema cabo é, em média, 6 vezes mais, né? O acionamento e o barulho nessa máquina de cabo ele é mais suave. Então é menos peso, ela é mais suave, ela funciona melhor. Ela é mais resistente ao manuseio, né? Que eu falei no começo, de embalar, de armazenar, no próprio fato também de instalar, né, que está aqui embaixo, né? Então, tudo isso, essa máquina no sistema cabo, ela é mais resistente, ela é mais forte do que essa máquina de cá, né? Ela tem aqui no final do curso, né, um amortecedorzinho lá em cima, lá uma pecinha preta, que ela reduz a batida aqui, ó, esse amortecedorzinho. Então, quando o carretel sobe, quando chega no final do curso, ele tem um amortecimento aqui. Isso evita aquela batida seca de final de curso, vai tuf, né? Então, ela tem esse é um outro benefício. É mais prático para armazenar e embalar. Então, são algumas características que reforçam isso que eu falei para vocês, da vantagem de usar a máquina no sistema cabo, ao invés de usar no sistema Rockwell. Mas nós temos o sistema Rockwell para atender o mercado, tá? Então não deixem de oferecer. Eu estava vendo o estoque das máquinas do sistema cabo, está saindo muito pouco. Ele deve sair menos do que esse, porque à medida que o mercado vai assimilando, o mercado vai querer isso. As vantagens estão aqui, né? Mas tem gente que quer, então a gente precisa ofertar também. O ideal é vender os dois modelos. Então era isso aí, o bate-papo de hoje. Daí eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, né? Porque o fundamental era essa expressão, que só nós temos o modelo original. Sempre lembrar para o cliente esse entendimento do que esse modelo é mais frágil
e precisa ter cuidados especiais, porque senão o produto vai estragar e a culpa vai continuar sendo nossa, mas a percepção de qualidade fica negativo para a gente. E que sempre iniciar a oferta pelo sistema a cabo e lembrar o cliente que nós temos também o sistema Rockwell ou espiral. Essas são as informações mais importantes aqui.